Francesa da América, aulas 31 e 32, na página 144. Vamos ver como foi a colonização francesa da América, começando pela América do Sul. Vocês já sabiam, pessoal, que o Rio de Janeiro já teve um nome antes de ser Rio de Janeiro, era França Antártica? Isso mesmo, o Rio de Janeiro, antes de ser Rio de Janeiro, aqui no Brasil, então os franceses, eles também tentaram colonizar, né, aqui a América do Sul, Brasil, né, mais propriamente dito, aqui o nosso país, e foi ali pelo Rio de Janeiro, né, que começou. E aí não era Rio de Janeiro, era a França Antártica. Então, desde o início do século XVI, os franceses eles frequentavam o litoral da América Portuguesa, né? O litoral aqui do Brasil, esse litoral maravilhoso, né? Em busca de madeira, pessoal, não era em busca de curtir a praia, mas era em busca de madeiras proporcionadas pelas árvores do nossa árvore mais famosa, que era o pau-brasil, né? Então eles também tinham um bom relacionamento com alguns grupos indígenas ali da região, o que permitiu que eles ocupassem algumas regiões. E essa ocupação dos franceses ali nessas regiões colocou em risco o domínio de Portugal. E Portugal tentou combatê-los, né, com expedições diretamente destinadas a proteger o litoral brasileiro. Portugal não ia perder, né, essa grande extensão, quase um continente inteiro, né, deixando os franceses ali quietinhos e se estendendo a partir do Rio de Janeiro. Então, Portugal tentou combatê-los. E em novembro de 1555, os franceses chegaram à ilha de Serigipe. Então, não é Sergipe, não, é Serigipe. E não é lá no Nordeste, é no Rio de Janeiro também, que é a Baía de Guanabara, né? A tão famosa Baía de Guanabara. E aí, ali, quando eles chegaram na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, em 1555, eles ali fizeram uma colônia e eles deram o nome dessa colônia de França Antártica. Então, a sede, assim, digamos, da França Antártica foi ali na Baía de Guanabara, onde os franceses chegaram em 1555, tá bom? Eles não tinham só o interesse econômico, só o interesse de extrair a madeira, só o interesse de extrair o pau-brasil. Não, eles também tinham interesses religiosos. Tinha um grupo lá na França chamado Huguenotes, eles eram protestantes e eles eram perseguidos na França. Então, perseguidos na França, eles decidiram vir para a colônia, vir para a América do Sul, ali para a França Antártica, para eles poderem viver, para eles poderem praticar a religião deles também. Então, além do interesse econômico, é muito importante você guardar isso. Além do interesse econômico que a França tinha aqui na América do Sul, no Brasil, que não era, né, tinha ainda todas essas nomenclaturas, eles tinham um interesse religioso também, de poder viver, praticar sua religião, que lá na França eles não estavam podendo fazer. Mendes Sá foi o terceiro governador geral do Brasil, e aí ele iniciou a luta para expulsar os franceses aqui do Brasil em 1557. 1555, os franceses estabelecem a colônia na Baía de Guanabara, né, na ilha de Serigipe, como eles chamavam, e ali nasceu a França Antártica. 2 anos depois, em 1557, Mendes Sá, governador-geral do Brasil, começou um processo para expulsar os franceses do Brasil. E ele conseguiu, depois de 3 anos, a rendição de parte dos franceses, mas não de todos. Em 1565, fundou-se a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os franceses sobreviventes, né, aliados aos indígenas tamoios que viviam ali na região, resistiram por alguns anos. Mas 2 anos depois, em 1567, uma ofensiva portuguesa destruiu a França Antártica. E aí, alguns remanescentes, né,
sobreviventes foram para a região dos Grandes Lagos, ali no Rio de Janeiro, para a região de Cabo Frio. Mas em 1575 eles foram expulsos, tá bom? Esses franceses que resistiram e estavam refugiados, né? Saíram lá da França Antártica, foram se refugiar ali em Cabo Frio, que é mais longe, né? Consideravelmente longe, não é perto ali da Baía de Guanabara. Eles foram expulsos de lá, se refugiaram em Cabo Frio, mas aí foram expulsos em 1575 também. Na América do Sul, também, ainda, aqui no nosso Brasil, teve a colônia também, teve a França Equinocial. 3 navios com 500 homens saíram em março, lá da França, e chegaram em junho, né, de 1612 ao Brasil. Eles desembarcaram primeiramente no arquipélago de Fernando de Noronha, em junho, e em agosto eles chegaram à Ilha do Maranhão. Lá, quando eles chegaram na Ilha do Maranhão, eles construíram um forte. Eu não sei quantos já viram um forte. É uma edificação preparada para o combate, né? Eu vou trazer uma foto para vocês de um forte, para vocês terem noção. Então, é um lugar onde fica assim, sempre ficava os combatentes para saber se vinha alguém combatendo pelo mar, se chegava alguma embarcação, né? Então ali era o local onde eles se preparavam para se defender. Então a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram ali na Ilha do Maranhão foi construir um forte e ao redor do forte uma povoação. Eles deram o nome de São Luís, em homenagem ao rei menino Luís XIII. Vocês lembram, pessoal, que ali na França teve uma sucessão de Luís, né? Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, né? Então, o Luís XIII foi aquele rei menino que morreu ainda muito jovem, com 15 anos. Vocês lembram disso? Depois de Luís XIII veio Luís XIV, que era o rei Sol, o rei todo soberano, todo absolutista, que caiu na nossa prova, tá? Então, Luís XIII era o antecessor de Luís XIV e ele morreu com 15 anos de idade, tá bom? Nós já estudamos sobre isso. E interessante saber, então, que a cidade de São Luís do Maranhão é em homenagem a um rei francês, certo? De 1613 a 1615, começou o combate dos portugueses à França Equinocial. Levou esse nome de França Equinocial. E o cerco que os portugueses fizeram ali na França Equinocial, na região, né, de São Luís, da ilha ali de Maranhão, esse cerco levou à derrota francesa, né? Eles foram derrotados pelas forças luso-brasileiras, né? Os portugueses, os brasileiros aqui já, e foi dali aconteceu a expulsão definitiva dos franceses na América do Sul, na região do Brasil, onde a colonização era portuguesa. Então, franceses aqui na América do Sul, na região que é o Brasil, fundaram duas colônias, França Antártica e França Equinocial, mas os portugueses os expulsaram. Tudo bem até aqui, pessoal?